Olá, Deus abençoe as nossas vidas, meu caro ouvinte. Gostaria de ainda meditar nos Salmos, livro de sapiência hebraica, judaica, compartilhar com vocês os Salmos de número 127, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigiam ou trabalham aqueles que nela habitam. Em outra versão. Ocorre que este salmo está falando sobre confiança, sobre fé. Mas um tipo de fé que confia, que entrega totalmente o seu coração no Senhor, nas mãos de Deus, e nele confia. Como diz o Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo mais ele fará. Salmos 37, verso 5. Ocorre quando ele fala que na sentinela vigia em vão. Ainda que eu creia em sistema de segurança, ainda que eu contrate guarda-costas ou seguranças e tenha um ótimo sistema de segurança, câmeras, fotos, sensor de movimento e outros aparatos de segurança que tem por aí na vida moderna, cerca elétrica em cima do muro, alarmes, etc. Mas ainda nós, espiritualmente, nós não estamos seguros nesta vida. Ainda que nós sejamos religiosos, ou sejamos membros, ou pertençamos a uma agremiação religiosa, como a maçonaria, por exemplo, que dizem que não é religião, mas eu entendo como religião, também como uma religião, Rosa Cruz, entre outras religiões, cristãs e não cristãs, ainda que eu tenha tudo isso, se eu não sou salvo por Jesus, se eu não deposito a minha confiança no nome de Jesus, nada disso me adianta. Quando ele fala em sentinela aí no Salmo, no texto 127, é que no mundo antigo havia muros. Havia um muro duplo, geralmente as cidades da civilização antiga, grega, romana, egípcia, fenícia, judaica, assíria, babilônica, entre outras, havia um muro duplo de casa-mata. Um muro menor por dentro e o outro maior por fora, com portas enormes para proteger a cidade e que nelas habitavam. Proteger de invasões de inimigos, de animais ferozes que havia naquela época. Ele fala de torre. Então a cada sequência ou cada metro ou um lugar específico havia torres, como há nos presídios, há nas firmas, fábricas e outros, uma cabine com vigia, como a sentinela, justamente para guardar e vigiar de qualquer movimento suspeito ou algo que iria prejudicar aqueles que estavam lá dentro. Quando no verso 3 do Salmo 127 fala que os filhos são herança de Deus Jeová, são herança do Senhor. Eu aprendo aí no texto que os filhos são para a vida.
que eles pertencem a Deus. Os filhos não pertencem aos pais. Um pastor amigo meu, colega de seminário, ele dizia que papai e mamãe criam os filhos para a glória de Deus, no caminho do Senhor, na lei do Senhor, segundo os preceitos da palavra de Deus, mas não é para os pais. Cria para a igreja, para o reino de Deus e para o mundo. Ainda que a cidade, volta a falar sobre confiança, ainda que a cidade tenha guarda-costas, ou seguranças, ou sistema de segurança, não ficará seguro, pois quem traz paz e segurança para a nossa vida é Deus, Jeová. A lição que eu aprendo desse texto, Salmo 27, primeiro, que nós colheremos o fruto do nosso trabalho. Logo no início o texto vai falar sobre isso. Outra coisa que eu aprendo é que nós seremos felizes. A Bíblia fala que o justo é bem-aventurado. O que é ser bem-aventurado? Ser bem-aventurado é ser feliz ou ser próspero, abençoado e abençoador. É ser mais do que feliz. É mais do que felicidade. Ou como dizem os teólogos antigos, é a visão beatífica do paraíso, a chamada visio Dei, ou visão de Deus. Terceira coisa que eu aprendo no texto é que o justo será fecundo e fértil. A Bíblia fala que a mulher será como uma videira ao redor da sua mesa, a oliveira, e os frutos como ramos da oliveira. A oliveira, no mundo antigo, especialmente para os judeus, os hebreus, era uma planta, era uma árvore frutífera, no caso aí azeitonas, muito importante, pois o óleo, o azeite, era usado na cozinha como condimento, era usado como combustível, era usado nas lamparinas para iluminar os ambientes, era usado no templo, havia o chamado óleo precioso, ou óleo da unção, que era para ungir reis, sacerdotes, e era para ungir profetas. Então o óleo, a oliveira, aí ao redor da mesa, significa muitos filhos, ter uma família, uma prole numerosa, significava a bênção de Deus. Outra coisa que eu aprendo é que nós seremos abençoados, teremos longevidade, isto é, longura de dias, longevidade significa idade avançada, vida longa e próspera. Outra coisa também que eu aprendo neste texto, Salmo 127, que é um cântico de degraus, ou cântico de romagem. Significa, para o salmista, ele asseverava que a vida longe da presença de Deus, Jeová, não vale a pena. Ele fala também no texto a expressão pão de dores. Faz alusão às pessoas que estão longe da graça e da presença de Deus. Aí também fala como flechas nas mãos do valente, assim são os filhos. Prole, uma família numerosa. Herança, fruto desse amor, de relacionamento. Os filhos são dádivas, presentes do Senhor.
como flechas dentro da aljava do valente. A aljava era um estojo de couro ou uma espécie de bolsa em que os guerreiros colocavam a flecha. Significa que os filhos ter a aljava ou ter essa mochila ou este compartimento de arma de guerra cheia de flechas, que era a arma desde a época, significava ter muitos filhos, ou, consequentemente, as bênçãos recaídas sobre a nação, sobre os indivíduos, sobre o justo temente a Deus Jeová. Sobretudo numa época, uma cultura agrícola e pecuária, que eles criavam gado, eles plantavam hortas, plantavam plantas, e os filhos ajudavam também na lavoura. Significava aí força. Ter muitos filhos significava que o pai e a mãe eram agraciados com Deus e simbolizava ter muita força e prosperidade, bênção do Senhor. Significa que os filhos são como armas, como flechas nas mãos do guerreiro poderoso, do valente, que podiam vir em socorro dos pais na hora da velhice. É ter bênção do Senhor. E ter filhos, muitos filhos aí no texto, significava ser agraciado por Deus, ter bênção e mostrar testemunho para a família, para os vizinhos, para a comunidade religiosa judaica, que aquele casal era afortunado, era agraciado, era abençoado pelas bênçãos do Senhor. Então as flechas, a aljava, o guerreiro, o arco e a flecha como instrumento de guerra desde a época do exército de Israel, os arqueiros, significavam que era uma família numerosa contemplada pela bênção, prosperidade de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão são aqueles que vigiam. Se o casal não convidar Deus para fazer parte do seu relacionamento, da sua família, do seu casamento, está faltando algo. Está faltando algo. Tanto é verdade que João ali, capítulo 3, o primeiro milagre de Jesus, no seu ministério de 3 anos, ele transformou água em vinho nas bodas, no matrimônio, no casamento, nas bodas de Caná da Galileia. Significa que Jesus quer fazer parte do nosso casamento. Jesus quer fazer parte do nosso relacionamento, do casal, dos pais, dos filhos, da família de um modo geral. Você, eu, nós já convidamos Jesus como convidado principal da vida do nosso casamento, do nosso lar. O nosso lar é um santuário de Deus, no qual Ele pode morar e habitar. Pense nisso e que Deus, para tanto, nos abençoe. Amém.